Olá pessoal, meu nome é Anderson de Tomás Ribeiro, sou um dos coordenadores da pós-graduação do Verbo Jurídico e do G4. Hoje nós temos a imensa satisfação de ter conosco a doutora Gisele Kravchichin. Ela é advogada, pós-graduada pela Sesusc, formada pela Univale lá em Santa Catarina, em Florianópolis. Doutora Gisele, é uma satisfação tê-la conosco. Muito obrigada pelo convite. A satisfação é toda nossa. A doutora Gisele, esse final de semana, vai trabalhar conosco ações constitucionais. Quando nós pensamos em ações constitucionais, obrigatoriamente nós fazemos um link com o Supremo, né? Nós sabemos que tu tens feito um trabalho fantástico, né, na coordenação de das diretorias do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, lá na STF, em relação aos trabalhos previdenciários, os assuntos previdenciários lá. Quais foram os principais temas que foram trabalhados em 2017, os principais desafios de 2018? Boa tarde, então. A gente tem a atuação junto ao Supremo. O IBDP entendeu que a atuação junto ao Supremo ela é de extrema importância porque, com a rotina da repercussão geral, introduzida já em 2004 e implementada em 2007, a gente percebeu uma mudança da forma como o direito previdenciário está evoluindo nacionalmente. A gente observa que as matérias, elas se sedimentam em primeiro e segundo grau, mas elas ficam suspensas aguardando os julgamentos dos tribunais superiores agora em repercussão geral ou em recurso repetitivo. E a gente percebe que, infelizmente, as partes autoras, né, os segurados, eles acabam não tendo uma representação muito significativa nos tribunais superiores, por causa principalmente do custo. A maioria dos advogados, né, até essas teses novas, acabam estando distante de Brasília, e é muito custoso nesses processos que a gente trabalha no risco, muitas vezes, que o cliente não paga para entrar com a ação, ele só vai pagar ao final se ele receber, o advogado bancar então essa despesa, ou o cliente conseguir bancar essa locomoção do advogado, essa atuação específica nos tribunais superiores. O IBDP então montou esse grupo de trabalho, eu sou uma das diretoras de atuação, e a gente tem tentado estar presente nos julgamentos de matérias de importância previdenciária, para defender o direito previdenciário, a análise de como ele deveria ser sempre focada no direito social. No ano passado a gente teve alguns julgamentos importantes, né? A desaposentação foi dos últimos tempos assim de maior enfoque que a gente observou, que teve maior reflexo. Infelizmente o julgamento foi contrário, né? Nós temos algumas expectativas importantes, não sei se para esse ano, mas para um futuro, vamos torcer para que breve. A gente tem, por exemplo, a discussão de uma repercussão geral a respeito da continuidade do trabalho em atividade especial para o aposentado especial. Parágrafo 8º do 57. Exatamente. Né? A gente tem a discussão da conversão do tempo especial para servidores públicos, se eles podem ter os 40% ou os 20%, os 40% homem ou os 20% homem, mulher, no caso de tempo especial que ele não consiga ter atividade especial pura. A gente tem a discussão das pensionistas, das concubinas e de relacionamentos simultâneos, inclusive não só heterossexuais, mas homoafetivos também. O nosso TRF4 aqui tem julgado procedente, né? Mas a gente tem visto o STJ com um pensamento assim, levando em conta que poderia haver aí até um ilícito penal em relação a esses tipos de situações, né? E agora o STF está na mão do STF. Né? E o Supremo tinha se manifestado, mas não em repercussão geral. Foi o Marco Aurélio, se não me engano, numa decisão antiga. Né? Tem algumas decisões dizendo que se defendia a família, porque ela é protegida constitucionalmente, que então esses relacionamentos, se fossem simultâneos, não poderiam ter a proteção previdenciária. Mas eles puxaram duas ações para repercussão geral sobre o tema, uma envolvendo relações simultâneas de união estável, né? E outras com enfoque também homoafetivo, simultâneas. Então, ali não é nem um casamento civil e uma união estável, que são duas uniões estáveis, simultâneas, são casos complexos, mas interessantes de se acompanhar. A gente tem diversas outras ações, não sei se felizmente ou infelizmente o Supremo começou nos últimos 15 anos a conhecer mais de recursos extraordinários de matéria previdenciária. Antes a gente via muitas ações, principalmente de matéria de direito, ficando só no STJ. Por exemplo, o IRSM foi uma tese que se sedimentou
sedimentou favorável aos segurados que nunca chegou ao Supremo Tribunal Federal. Ele entendeu... durante um bom tempo foi um boom do previdenciário, foi a Exatamente, Uma que eu tive o prazer de poder sustentar, foi a minha primeira sustentação oral no Supremo, até era um caso do meu escritório, foi a dos tetos, né, das emendas constitucionais, número 20, número 41, que a gente ganhou lá no Supremo. Mas depois dessa, a gente teve uma sequência de derrotas, né, e para isso, acho que todos os advogados, mas o IBDP tem tentado, como representação dessa categoria, estar presente nos julgamentos e poder, de alguma forma, contribuir para o debate, porque o que a gente percebe é que os ministros do Supremo Tribunal Federal, nenhum deles tem atuação previdenciária nas carreiras até ali. Eles não se dedicam ao estudo, né? Diferente do que a gente encontra, por exemplo, no TRF da Quarta. A gente tem juízes que fizeram mestrado, doutorado, pós-doutorado em matéria previdenciária. E autores de livros, né? Então, eles se dedicam ao estudo dessa matéria, a análise social do direito previdenciário, né? E lá no Supremo a gente vê um argumento econômico vencendo todos os argumentos. Foi o fundamento da desaposentação, foi exatamente isso, né? O provimento da desaposentação, qual é que ia ser o impacto dele financeiro na vida do... E a gente tem uma realidade dos ministros do Supremo agora que sempre houve um movimento da AGU em levar as informações dos números. Às vezes até inflar esses números, por exemplo, na desaposentação, eles não botaram o número de 1 ano, 2 anos, botaram de 30 anos, porque eles queriam milhões, eles queriam dizer que era muito dinheiro. Então eles botaram o impacto de muitos anos, né? Porque o impacto de 1, 2 anos não ia fazer... não ia assustar os ministros, que era o efeito desejado. Mas agora a gente viu uma mudança disso. O ministro Gilmar Mendes, ele intimou a AGU para apresentar números numa ação que ela não tinha levado. Quer dizer, além de eles receberem isso, né, agora eles começam a achar indispensável para o julgamento de matéria previdenciária a informação da AGU de qual o impacto econômico dessa tese jurídica constitucional. Direito social de lado, exatamente, né? O financeiro é o que prevalece. Eles não estão marcando audiência pública para verificar qual o reflexo social dessas mudanças. Diferentemente do que vem ocorrendo nos RDRs, né? Exatamente. Depois nós já vamos dar uma faladinha sobre RDR. Mas eu acho bem interessante, Gelli, porque assim, eu acompanhei bem o tema 555, que tu fez a sustentação lá no tribunal, e o trabalho do IBDP foi muito bacana, porque a gente está acostumado vamos trabalhar a 813, vamos trabalhar a Constituição Federal. Ok, mas o que tem por trás disso? Tem estudos técnicos, né? E no tema 555, da questão da EPI, foi levado um estudo técnico, né? E isso é importante, porque o segurado, por vezes, não tem condição de bancar um engenheiro, um médico de trabalho para fazer um estudo técnico. Não. O BDP se preocupou, trouxe esse estudo técnico, foi apresentado, e olha, eu vou ser bem sério, para mim foi o divisor de águas naquele processo, no momento em que ficou demonstrado. O ruído tem um impacto não só na audição, é vibração do corpo inteiro. Né? E é bacana isso, quando a gente sai do mundo jurídico e traz a parte técnica para fundamentar o nosso processo. Nós chegamos a levar, nesse julgamento, a gente levou os EPIs para os gabinetes dos ministros, para eles colocarem mesmo. O ministro Barroso colocou, ele disse, realmente, eu consigo escutar vocês aqui. Imagina dentro de um ambiente realmente com muito barulho, né? O efeito disso. E essa discussão que vai além, muitas vezes, do enfoque só jurídico, né? Porque o direito previdenciário, o direito social, ele tem vários reflexos. A gente tem o direito médico, né? A parte toda clínica médica da doença. A gente tem a parte de engenharias, né? De perícias técnicas que tem que ser feitas, que a gente faz isso num processo de conhecimento. Mas chega lá no Supremo, quando a gente vai julgar um tema, a gente julga o genérico. Mas eles se afastam do caso concreto, do reflexo efetivo daquela decisão, né? Então, muitas decisões como aquela estava sendo, são decisões baseadas em processo de uma forma mais seca, né? De uma forma sem relação com o direito real. A gente teve, inclusive no STJ, daí uma ação que não foi julgada favorável, mas que foi de muita frustração, inclusive de alguns ministros que conseguiram entender esse viés social, no caso do ruído também, do período de 97 a 2003, que é considerado 90 decibéis. Então, o nosso argumento e o argumento dos ministros que tentaram votar favorável foi de que, bem, se é prejudicial hoje acima de 85 decibéis, não tem como eu entender que ele não era prejudicial ao trabalhador de 97 a 2003 só porque um regulamento interno
dizia que era 90 decibéis e não 85, né? E me parece que pacificou essa situação, né? Dificilmente eu acho que nós vamos Eles ter julgaram repetitivo, repetitivo, então assim, o repetitivo, e quando a gente trabalha com repercussão geral, com repetitivo, com IRDR, com julgamento de temas, né, de processo por amostragem, a gente tem um problema que, uma vez que sedimentada a jurisprudência, fica muito difícil a gente conseguir chegar até lá com o processo, porque daí as decisões começam a ser monocráticas, claro, os processos não sobem mais, e você começa a trabalhar com multas. Né? A parte que tenta forçar uma subida de uma matéria, entre aspas, pacificada, mas processualmente ela foi, ela começa a ter multas de litigância, de recursos procrastinatórios, né? Agora, do aumento da sucumbência, baseada no parágrafo 11 do artigo 85, então a cada nível você tem uma sucumbência majorada, inclusive eventualmente com reversão de justiça gratuita. E hoje o nosso tribunal, entendendo que a partir do teto da INSS já não tem mais direitos sem justiça gratuita, o que não é nenhum absurdo. Então pessoas hoje de classe média estão sendo condenados a pagar honorários altíssimos. No caso da desaposentação, por exemplo, que o TRF da quarta região entendeu que os valores a serem devolvidos teriam que fazer parte do valor da causa. Nós temos ações de desaposentação de 200 e poucos, 300 mil reais. Eu tenho no escritório de 800 mil, né? Corrigidos, então. Lá atrás era 300. A ação ficou 10 anos, 5 anos andando. Então, são valores muito significativos. E o INSS, depois que houve uma alteração na legislação e os procuradores passaram a receber os honorários de sucumbência dos processos, eles estão revendo o processo. Quando desce, mesmo justiça gratuita já concedida e não impugnada à época, está sendo rediscutida. Eles olham o CNIS, verificam quais são a renda atual. Levantando dados, por exemplo, de nome dos segurados em CNPJ de empresas que continuam abertas, mesmo empresas que não tiveram rendimento, que não emitiram nota fiscal, se tem algum CNPJ vinculado, eles já estão juntando documento para dizer que não cabe, que houve alteração e que tem que revogar a justiça gratuita. Então, o cenário é complicado. Mas eu acho que é otimista. Nós estamos vendo um crescimento bastante grande, os previdenciaristas estão estudando mais, os institutos como um todo estão mais dedicados, né? Focados em ajudar o segurado, porque isso acaba tendo desdobramento para todos nós, né? Sem dúvida. Gisele, obrigado pela tua participação. O Verbo e o G4 estão extremamente satisfeitos com a tua presença na nossa pós. Esse é o primeiro convite de vários. Muito obrigado por estar conosco. Pessoal, é uma grande oportunidade nós temos a Gisele conosco. Vamos trabalhar esse final de semana, então, ações constitucionais. Até a próxima. Muito obrigado.